A aula de hoje vai tratar de um assunto muito importante, que é a beta-oxidação peroxissomal, a adrenoleucodistrofia e a alfa-oxidação por último. Lembrando então, o conceito de ácidos graxos de cadeia muito longa se refere àqueles ácidos graxos que possuem mais de 20 carbonos. Assim como todo ácido graxo, o ácido graxo de cadeia muito longa, antes de entrar em qualquer organela, ele precisa sofrer a ativação. Precisa ser adicionado o balãozinho de CoA. A ativação pela acil-CoA sintetase. Então, com essa reação, tem a formação do acil-CoA graxo de cadeia muito longa. Os ácidos graxos de cadeia muito longa, como a gente já estudou, vão passar pelo peroxissomo para sofrerem desenlongação. Eles vão ser transformados em ácidos graxos de cadeia menor para seguir para a mitocôndria. É importante ressaltar que para um acil-CoA graxo muito longo entrar na mitocôndria, ele precisa se ligar a uma enzima chamada de ligase de acil-CoA graxo. Essa enzima que fica na membrana do meu peroxissomo. Então, o acil-CoA graxo vai passar pelo peroxissomo para ser transformado em um ácido graxo longo ou médio. Assim como toda beta-oxidação, haverá a liberação de dois produtos, o FADH2 e o NADH. O NADH vai seguir para a mitocôndria, para ser transformado em energia. Assim como o ácido graxo, produto final da beta-oxidação peroxissomal. Ele vai para a matriz mitocondrial, já que ele possui uma cadeia menor, pode entrar então, e vai ser transformado em energia. Restou falarmos então do FADH2. O FADH2 vai ser muito importante para uma das principais funções do peroxissomo, que é a redução do peróxido de hidrogênio. Essa reação é feita pela catalase, que é uma enzima que faz a redução desse nosso substrato, transformando em água e oxigênio. Para haver a redução, precisa de FADH2. O FADH2 será oxidado, então, para haver a redução do peróxido de hidrogênio. Então, já que a gente já viu como funciona a beta-oxidação peroxissomal, a gente vai ver a principal doença relacionada com ela, que é a adrenoleucodistrofia, a doença citada no filme Olho de Lorenzo. O que é a adrenoleucodistrofia? É o acúmulo de ácidos graxos muito longos, saturados, e esses ácidos graxos, principalmente aqueles de 26 carbonos, ou seja, ele é muito longo. E é importante citar que é dos ácidos graxos saturados. A gente precisa lembrar de um conceito muito importante, que é a da formação de ácidos graxos no nosso corpo. O nosso corpo não consegue produzir ácidos graxos de cadeia muito longa, mas eles são essenciais para a formação de bainha de mielina. Nosso corpo produz ácidos graxos longos, no máximo. Então, ele precisa passar, colocar aqui, ácidos graxos longos, saturados, precisam passar pelo retículo endoplasmático e sofrer a reação das alongases. A alongase é a enzima que adiciona resíduos de 2 carbonos aos ácidos graxos de cadeia longa. Assim, eu consigo produzir ácidos graxos de cadeia muito longa, nesse caso, saturados. Os ácidos graxos de cadeia longa insaturados sofrem a ação da mesma enzima, a alongase do retículo endoplasmático. Então, a ação enzimática aqui é igual tanto para os ácidos graxos saturados e insaturados. A mesma enzima atua nos dois ácidos graxos. Mas depois, para nós discutirmos o tratamento da adrenoleucodistrofia, aliás, não é bem tratamento, é só um tratamento paliativo,
a gente precisa ter esse conceito bem firme, que a alongase atua tanto para os saturados quanto para os insaturados, mas ela possui preferência para os insaturados. Preferência. Bom, vamos seguir então. Os ácidos graxos de cadeia muito longa saturados são importantes para a formação de mielina, mas a adrenoleucodistrofia, a disfunção dessa enzima, que é a a ligase de acil-CoA graxo. Ou seja, havendo a disfunção dessa enzima, o meu ácido graxo de cadeia muito longa não consegue entrar no peroxissomo. Então, começa a haver o acúmulo desse ácido graxo de cadeia muito longa. E, como a gente viu, os ácidos graxos de cadeia muito longa são importantes para a formação da mielina. Então, começa a haver acúmulo dos ácidos graxos de cadeia muito longa na bainha de mielina. Então, o que acontece? A gente vai colocar aqui nas consequências. Primeiro, o ácido graxo de cadeia muito longa não entra no peroxissomo, havendo acúmulo na bainha de mielina. Com esse acúmulo, a gente ainda não entendeu muito bem, ocorre a degeneração da bainha de mielina, por causa desse acúmulo de ácidos graxos saturados, principalmente aqueles de 26 carbonos. Ocorre a degeneração da bainha. Acredita-se que é uma reação autoimune. Então, pense bem, está ocorrendo a degeneração da minha mielina. A mielina é muito importante para a transmissão do impulso nervoso em alta velocidade. Então, a gente já consegue entender que vai haver uma deficiência nervosa, levando primeiro a deficiência motora, seguindo de morte, por causa da degeneração da bainha de mielina. Então, qual que é o tratamento paliativo? É o óleo de Lorenzo. O óleo de Lorenzo não é nada mais do que a ingestão de ácidos graxos monoinsaturados, de ácidos graxos insaturados. Por que dos ácidos graxos insaturados? Como a gente viu, a nossa alongase atua fazendo a alongação dos ácidos graxos saturados e insaturados, com preferência para os ácidos graxos insaturados. Então, o tratamento aqui consiste em aumentar a ingestão de ácidos graxos insaturados para a alongase formar menos ácidos graxos de cadeia longa saturados, porque são esses os principais causadores da adrenoleucodistrofia. Então, qual que é o tratamento paliativo? O aumento da ingestão de ácidos graxos monoinsaturados, que é o composto conhecido como óleo de Lorenzo, ácido oleico e outros mais, eu acho que são uns 2 ou 3 a mais.